A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 24, que diz: Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvesse nascido. É a palavra do Senhor. Ela vai nos falar sobre, o preço da traição, né? É quando o Senhor Jesus aqui, ele está na última Páscoa, a qual está sendo realizado com seus discípulos, e nesse encontro com seus discípulos ali, o Senhor, né, ele revela ali qual dos discípulos, qual seria, né, a pessoa que iria traí-lo, né? E quando nós observamos, a palavra do Senhor vai dizer que Judas, né, um dos discípulos do Senhor Jesus, ele deixou ali, Satanás entrou em seu coração, e ao entrar em seu coração, né, o inimigo ele é oportunista, e ele aproveita aquela oportunidade, né, pois já havia ali os sacerdotes, já havia, os principais dos sacerdotes e escribas já estavam tramando, né, para poder prender Jesus, buscando alguma ocasião para matar Jesus, né? Só não fez isso porque o povo estava com Cristo, porque a multidão estava com o Senhor, que ali o seguia, né? Era uma multidão ao qual, se algo acontecesse, eles iriam requerer ali a morte de Cristo. Enfim, eles buscaram ocasiões para poder matar, e o inimigo aproveitou e achou uma terra fértil, que era o coração de Judas, né? E acabou entrando, e ao entrar no coração de Judas, né, ele vê, Judas procura ali, né, aqueles homens, né, os sacerdotes daquela época, que estavam tramando contra o Senhor, né, e ele ali aceita as 30 moedas de prata, né, para poder trair ao Senhor Jesus, e nesse momento ele já estava buscando alguma ocasião para poder realmente para entregar Jesus àqueles homens. E nessa ocasião, né, o Senhor ele é onipresente, onisciente, e nós sabemos que ele tem todo o conhecimento, né? Ele sabe de todas as coisas, do pensamento humano, e tudo que o homem ele pensa e ele trama, o Senhor ele conhece. E nós vamos observar que o Senhor na ceia, né, na última ceia, na Páscoa ali, é, ele vai estar ali com seus discípulos, e ali o Senhor vai deixar bem claro ali na mesa onde se encontram os seus discípulos, né, o que aquele que iria traí-lo era aquele que estava metendo a mão no prato. Esse há de me trair. Mateus vai falar isso. E Jesus ele vem dizendo que, em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem com quem o Filho do Homem é traído. Né? O próprio Senhor vai dizer, bom seria que esse homem, se não houvesse nascido. Né? O próprio Senhor já dizia ali, Judas, aquele que estava traindo ou iria trair, né? Ele vai perguntar, porventura sou eu, mestre? Sou eu, Rabi? E ele vai responder, né? Bom seria, ele vai responder, tu o disses, né? É você mesmo, já estava afirmando. E logo em seguida nós vamos ver, né, Jesus sendo entregue ali para poder ser julgado pelas autoridades. Nós vamos observar, né, que Jesus ele teve paciência e sabedoria para lidar com a situação, né? Muitas das vezes nós podemos estar sendo perseguidos, alguém pode até nos trair, podemos, né, uma pessoa chegada pode até tramar contra as nossas vidas. E o exemplo de Cristo fica aqui para todos nós. Nós devemos ter sabedoria, né? Lidar com isso, porque a estratégia do inimigo, ele é oportunista. E quando ele vê alguém que está disposto, né, a fazer e cumprir, né, a sua maldade, cumprir o que ele está querendo, o que ele está realmente
né, querendo arquitetar, que ele está arquitetando e precisa de um instrumento, quando ele encontra uma terra vazia, encontra um lugar vazio, ele vai entrar, independente da pessoa ser, né, até mesmo cristã ou não, né? Ele é oportunista, porque Judas andava com o Senhor Jesus, Judas estava sentado à mesa com o Senhor, Judas estava ali no dia a dia, e esse mesmo homem, discípulo do Senhor, né, ele deixou o inimigo entrar em seu coração. E quando o inimigo entra no coração, né, muitas das vezes nós nos surpreendemos com algumas situações. Como pode essa pessoa, esse fulano, essa pessoa que eu convivo, como é que a pessoa pode ter agido dessa forma? Como é que pode ter traído? O inimigo, ele vai usar todo aquele que dá lugar para ele, né? Porque se o Senhor Jesus ele foi traído, né? Se o Senhor Jesus ali, sabendo, sendo, né, Deus, sabendo de todas as coisas ali, foi, então, quem somos nós? Mas eu creio no Espírito Santo de Deus que revela, no Senhor que nos dá a direção e que nos conduz, né, em verdes pastos, que nos conduz em caminhos que, mesmo que o inimigo tente, o Senhor tem todo o poder para nos livrar de todo mal. Então, que nós possamos ficar com essa palavra e entender que o inimigo ele está buscando uma terra seca, um coração, alguém que esteja disposto a dar lugar para ele. Dar lugar para atrair, dar lugar para mentir, dar lugar para fazer fofoca, dar lugar que realmente, né, para ser usado por ele, né, isso ele busca. Então, que nós viemos guardar os nossos corações, que nós viemos, né, nos guardar e não deixar levar pela que o inimigo tem oferecido, porque, né, aqueles homens estavam tramando e eles não poderiam fazer esse serviço, estavam buscando alguém que o fizesse para ele. Então, que nós venhamos ser boca de Deus na terra, ferramenta, instrumento de Deus, e não alguém usado pelo inimigo para poder levar fofoca, contenda ou tramar contra o nosso irmão. Não esqueça de uma coisa, o inimigo ele tentou contra aquele que era o mestre, Jesus, né? Ele estava sentado à mesa com Cristo, ele andava com o Senhor e ele tentou contra o Senhor. Então, que nós possamos vigiar, né, e orar em todo tempo para que realmente nós não venhamos ser uma ferramenta do inimigo, né, para que nós também não venhamos dar lugar ao inimigo e ser usado por ele para matar alguém, seja espiritualmente. Então, que nós possamos estar ligados a cada dia, né? O perdão sempre é bem-vindo para aqueles que se arrependem. Então, que nós possamos neste dia, né, se ligar nessa palavra e continuar vigilante para que nós não venhamos cair em tentação. Judas teve um fim trágico, né? Ai daquele no qual o filho do homem é traído, né? Que o destino de Judas, né, foi ali morrer, se enforcar, foi ali, né, ter uma morte horrível, porque o que ele plantou, ele colheu. Então, que nós possamos estar ligados e não esquecer que o inimigo é oportunista, ele aproveita a oportunidade. Da mesma forma que Judas ficou esperando uma oportunidade, né, para poder ali fazer aquele mal e não estava fora das escrituras, era o que estava previsto acontecer e aconteceu, né, mas Judas deu lugar ao inimigo e por isso ele aceitou toda essa proposta. Então não aceite proposta de Satanás, não troque a sua vida, não troque, não quebre a sua aliança, né, no casamento, não quebre, né, não pare o seu ministério por uma proposta de 30 moedas de prata que depois não vai valer nada, porque a vida eterna com o Senhor, não tem preço. O preço já foi pago, que foi Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia por nós. Então não tem valor, não tem dinheiro, não tem riquezas que se compare a uma vida eterna com Deus, a passar uma eternidade com o Senhor. Então, que nesse dia você esteja ligado, né, e possa estar vigiando. Não negocie com Satanás. Se o inimigo tentar colocar no seu coração raiz de amargura, tentar colocar propostas que não vão levar a nada, né? Repreenda no nome do Senhor Jesus. Avance e siga para o alto, porque o maior está por vir, o melhor está por vir, que é o nosso Senhor Jesus. E é uma vida eterna com ele, não vale 30 moedas de prata. Que Deus te abençoe neste dia.